Olá! Como vocês viram nas orientações, esse é um curso aberto de formação de monitores ambientais autônomos que foi elaborado em parceria com o Centro Paula Souza, observando-se as diretrizes da Resolução SMA 195 de 2018, práticas pedagógicas e os protocolos de segurança para o período da pandemia. Antes da pandemia, os cursos eram todos presenciais. O curso foi elaborado por um grupo de trabalho da Fundação Florestal, composto por mulheres que se dedicaram a construí-lo de forma desafiadora, considerando tanto as suas experiências longínquas de cursos da década de 1980, como vivências de colegas jovens, também na idade. Esse curso ele foi desenvolvido em plataforma EAD com diferentes palestrantes. Aqui nós estamos apresentando o primeiro módulo e vocês terão mais detalhes do curso a seguir. Agradecemos imensamente ao Grupo de Estudos de Educação à Distância do Centro Paula Souza, pelo aprendizado na construção do curso e também a todos os que se envolveram e se dedicaram na preparação das aulas e nos depoimentos. Eu sou Adriana Neves, me dedico à educação ambiental, que é um dos temas tratados nesse curso, né? E nós vamos destacá-lo aqui porque ele vai permear toda a atuação de vocês, tanto para aqueles que estão iniciando na atividade de monitoria, como para aqueles que já atuam e até para aqueles que estão vendo esse módulo para conhecer um pouquinho mais de unidade de conservação. Mas o que isso significa, né? Entendemos que processos educativos estão presentes em toda a nossa vida. E ele está nesse processo que nós estamos conversando com vocês, né? E quando falamos de educação ambiental, falamos em olhares, em propostas reflexivas, em valores e na ética coletiva, que integram o homem à natureza. As vivências em espaços protegidos, como as UCs, tendo a educação ambiental como estratégia que permeia as ações de gestão, nos possibilita mergulhar nesses momentos de reflexão de como está sendo a nossa integração a essa natureza, tanto em aspectos, em momentos de lazer, como de aprendizado e como fonte econômica, além, claro, de contribuírem para a melhoria da nossa qualidade de vida em todos os aspectos. E os monitores? Eles são os principais elos articuladores desses momentos de integração, exercendo uma atividade viva, de grande responsabilidade, com um histórico de luta e construção de processos sociais em prol da conservação da natureza e da valorização das culturas locais e tradicionais. Agora, na sequência, nós teremos a Sandra contando um pouquinho para vocês sobre a estrutura do curso. Olá, sou a Sandra Leite e atuo no planejamento e gestão de unidades de conservação há muitos anos. Conforme anunciado pela Adriana, vou falar brevemente sobre a estrutura do curso de formação. Bom, antes de mais nada, é importante destacar que o conteúdo referencial mínimo do curso foi estabelecido pela Resolução SMA 195, conforme já mencionado aqui. Porém, com base na longa experiência dessas mulheres que compõem o grupo de trabalho e a fim de atender às necessidades institucionais e especificidades das unidades de conservação administradas pela Fundação Florestal, os temas e assuntos foram ajustados ou ampliados e reorganizados em módulos sequenciais e lógicos. Bom, indo direto ao ponto, o curso completo de formação de monitores ambientais autônomos está previsto para ser realizado em 3 fases sequenciais. A fase 1 será composta por módulos com conteúdo teórico abrangente e que servirá de base para atuação em todas as unidades de conservação em seus diferentes biomas e ambientes. Ou seja, vai tratar da Mata Atlântica, do Cerrado, dos ambientes marinhos, até os florestais. Este é o módulo introdutório da fase 1, totalmente assíncrono em EAD, onde, como diz o nome, tratará de temas introdutórios.
A partir da fase 2, o curso passa a ser específico da unidade de conservação. Por isso, a pessoa interessada em atuar como monitor ambiental autônomo deverá escolher a unidade onde tem intenção de atuar e procurar saber se há curso aberto lá. Vamos lá. A fase 2, também teórica e composta por módulos, abrangerá o conteúdo específico da unidade de conservação, ou seja, suas características e principais atributos, suas normativas, seu plano de manejo, seus roteiros e condições específicas. Essa fase poderá ser híbrida, online ou presencial, e o requisito para se inscrever nessa fase é ter cumprido a fase 1. A fase 3 é a vivência de campo, ou seja, a fase prática. Os dias de campo combinarão os conteúdos teóricos gerais e específicos e serão praticados nos roteiros da própria unidade de conservação. O requisito para inscrever-se nessa fase é, claro, ter cumprido as fases 1 e 2. Bom, independente do seu objetivo de atuar como monitor nas unidades de conservação ou não, vale assistir às aulas desse módulo introdutório. Olha só o que a Vanessa vai falar sobre os temas que serão tratados. Olá, eu sou a Vanessa Veruli e trabalho com educação ambiental nas unidades de conservação. Eu vou falar um pouquinho dos temas que serão abordados nesse módulo 1. Eles são gerais e abrangentes, válidos para todas as unidades de conservação em todo o estado de São Paulo, sendo eles. Na aula 1, vocês vão ouvir um pouquinho sobre a evolução da legislação conservacionista. Essa é uma aula que irá falar dessa evolução, abrangendo todo o sistema nas unidades de conservação, no SNUC, e trazendo algumas informações e reflexões sobre a política ambiental brasileira e internacional. Na aula 2, Pensar Globalmente, Agir Localmente, vai tratar dos instrumentos internacionais da conservação da natureza, como a criação das unidades de conservação, o pagamento por serviços ambientais, as metas de Aichi, entre outros. A aula 3, vocês vão ouvir sobre conselhos gestores, com foco em e reflexões sobre os conselhos que dão suporte à gestão das unidades de conservação. Como a Adriana falou, a educação ambiental, ela permeia todo esse processo. E para abordar esse tema, foram preparadas 2 aulas. A aula 4, que vai tratar da educação ambiental no sistema paulista das unidades de conservação, e a aula 5, que é a educação ambiental como política pública, que irá abordar o histórico, as vertentes da educação ambiental, incluindo o trabalho desenvolvido na esfera federal. A aula 6 vai tocar no tema de uso público, como são abordadas suas diretrizes de gestão, os principais desafios das atividades de uso público e também as parcerias, né? E por último, vai falar dos riscos e ameaças das atividades ao ar livre. E a última aula vai falar sobre ciência cidadã, seus conceitos, tipologias, plataformas, projetos, e vamos trazer também como exemplo a ciência cidadã com a meliponicultura, um curso que é oferecido pela USP. Além dessas videoaulas, a gente também está oferecendo materiais complementares, que estarão na seção de Ampliando Horizontes e a estante virtual. São vídeos, artigos, textos dos palestrantes. A proposta é estimular o aprofundamento dos temas durante essa formação, né? E só para lembrar, como a Sandra disse, é necessário, para quem quiser ser monitor ambiental de unidade de conservação, fazer a fase 2 e a fase 3. A fase 2 é o curso específico da unidade de conservação e a fase 3 é a prática de campo da unidade que você escolher para a sua atuação. E agora, na sequência, teremos a Janete, que vai falar sobre o histórico da monitoria ambiental no estado de São Paulo. Olá, sou Janete Guenen, mais conhecida como Jean, atuo no planejamento do uso público das unidades de conservação. Nosso foco aqui é a monitoria ambiental autônoma. Neste contexto, faremos uma retrospectiva na linha do tempo, destacando sua importância, o surgimento da nomenclatura e o papel do monitor ambiental como protagonista social, ou seja, um ator com potencial transformador da sociedade, devido à sua atuação tanto local quanto pelos conhecimentos que são disseminados em sua atividade
de Educação e Interpretação Ambiental, sendo um dos responsáveis pela estruturação e operacionalização das atividades de uso público nas unidades de conservação. A monitoria ambiental ganhou força no final dos anos 80 e início dos anos 90, uma vez que a criação dos parques e reservas, neste período, ganhou um novo impulso. A lei do SNUC foi aprovada bem mais tarde, no ano 2000, mas os monitores ambientais já eram protagonistas da conservação na natureza, recebendo os visitantes, multiplicando seus conhecimentos sobre todos os ambientes, de onde são frequentemente originários. Sem os monitores ambientais, a qualidade da experiência dos visitantes das UCs não seria tão boa, tão gratificante como geralmente é, sendo uma experiência única. Por todo o Brasil, em todos os biomas, os monitores recebem e conduzem os visitantes por trilhas de diferentes graus de complexidade, acessando inúmeros atrativos, sendo que em muitos locais recebem outras denominações. A instituição responsável pelas unidades de conservação federais, o ICMBio, utiliza a denominação condutores ambientais. Aqui em São Paulo, na Fundação Florestal, prosseguimos com a denominação de monitores ambientais. A permanência dessa nomenclatura dá-se em função de um olhar ampliado do papel do monitor ambiental frente às unidades de conservação, que não se limita à condução de visitantes. Neste curso, o foco se volta ao monitor ambiental autônomo, sujeito forte dessa história da monitoria e do uso público nas unidades de conservação, em especial dos parques estaduais. Parques estaduais como Intervales, Petar, Campos do Jordão, Ilha do Cardoso, Serra do Mar, Mosaico da Jureia, dentre outros, exemplos da dedicação e esforço dos monitores ambientais em manter o atendimento aos visitantes, às vezes organizados em associações e outras formas de trabalho colaborativo e coletivo, às vezes vinculados a empresas ou ações empreendidas no âmbito do turismo de base comunitária. Ao longo deste módulo, vocês terão acesso a depoimentos de monitores ambientais que atuam em nossas unidades de conservação. Agora, na sequência, teremos a Kátia, que falará sobre o planejamento e produção de documentos. Olá, eu sou Kátia Picciota e me dedico há muito tempo à conservação da natureza, trabalhando no planejamento e gestão das unidades de conservação. Como já foi dito pelas minhas colegas, pelas minhas amigas anteriormente, esse movimento em que estamos envolvidas e que estamos envolvendo a todos vocês pretende ser parte de um processo de formação que se volta para o aprendizado e a percepção sobre a conservação da natureza. Neste caso, é também importante que vocês compreendam e criem habilidades para analisar os processos de gestão e de planejamento que vão dar base, que vão dar solidez para as atividades desenvolvidas nas unidades de conservação. Em diversas das aulas ministradas neste módulo, vocês terão a oportunidade de compreender o que são políticas públicas e quais delas incidem sobre as unidades de conservação. Os processos de planejamento tanto alimentam a elaboração de políticas públicas quanto possibilitam sua implementação. E o que torna concreto, o que torna material este processo? Os documentos gerados para esse fim, entre eles os planos, os projetos e as normativas. Um instrumento de planejamento consolidado pela prática e pela legislação é o plano de manejo. Neste módulo, o plano de manejo é evocado em verso e prosa. E por isso, aqui a gente vai gastar um pouquinho mais de tempo falando sobre o que é um plano de manejo. Na lei do SNUC, está preconizado que todas as unidades de conservação devem ter seus planos de manejo. Mas muito antes dos anos 2000, como a Janete já chamou a atenção, quando o SNUC foi promulgado,
diversas unidades já tinham seus planos de manejo, assim como os monitores e as monitoras ambientais já trabalhavam nessas unidades de conservação. Em São Paulo, os primeiros planos de manejo são da década de 1970. E ao longo dos últimos anos, muitos planos de manejo foram elaborados. Vocês podem consultar esses planos todos, esses mais recentes, no site da Fundação Florestal. Vão lá, olhem, não deixem de acompanhar os planos de manejo. Qual a diferença entre os primeiros planos de manejo, aqueles lá da década de 70, aqueles iniciais, e os planos de manejo que passaram a ser feitos nos últimos anos, nos últimos 20 anos? Basicamente, a diferença está na estrutura e no processo de elaboração desses documentos. Sem participação social, não é possível e nem viável a elaboração e a implantação do plano de manejo de uma unidade de conservação, seja qual for a categoria. E vocês vão ouvir falar de categorias de unidade de conservação ao longo desse módulo também. A estrutura básica de um plano de manejo está calcada em 3 alicerces: os diagnósticos, o zoneamento e os programas de gestão. Vocês vão ouvir falar de um programa de gestão bem especial, que é o de uso público. As oficinas de planejamento se valem dos estudos e levantamento que compõem os diagnósticos e dão a forma e também a legitimidade para o desenho intermediário e o desenho final do zoneamento da unidade de conservação e os conteúdos, as diretrizes, os projetos dos programas de gestão. A participação na elaboração e na implantação dos planos de manejo é uma experiência fundamental para todos os que valorizam a conservação da natureza. E a consulta constante a esses documentos é garantia de colaboração na gestão das unidades de conservação. A lei do SNUC, que, entre outros preceitos, estabelece a obrigatoriedade de planos de manejo para todas as unidades de conservação, é uma normativa do âmbito federal. É um documento jurídico-administrativo. Percebendo uma escala hierárquica das normativas, o documento mais importante é a Constituição Federal, mas os estados também têm suas constituições. E seguindo essa escala hierárquica, temos leis que são federais, estaduais e municipais. Estes assuntos sobre as normativas, as legislações, as hierarquias, são complexos e são complicados. Nesta apresentação do curso, não pretendemos abordar esses temas. Apenas chegamos aqui para chamar a atenção sobre as normativas geradas no nível dos órgãos gestores das unidades de conservação. Entre elas, a própria Resolução 195, que foi chamada a atenção pela Adriana lá no começo, na própria orientação do curso, e também pela Sandra. É essa resolução que dá base para o programa desse curso. Mas também queremos chamar a atenção sobre a Portaria de Cadastro de Monitores Ambientais Autônomos, que é uma legislação, digamos assim, portaria não é legislação, mas é um instrumento de gestão da Fundação Florestal. E é muito importante a gente pensar que a compreensão das normativas e o incentivo à sua valorização e a implementação delas faz parte desse processo de formação que está se iniciando aqui com vocês. Bom curso para vocês!